Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, cumprimentamos o Sr. Presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora do setor energético, Professor Dr. Vítor Santos. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a regulação é uma esfera muito importante das políticas públicas. Sempre foi e continuará a ser. Com uma administração independente, protegendo os consumidores, defendendo os setores estratégicos como a energia, minimizando os custos sociais e corrigindo o que muito bem o Sr. Professor sabe que a economia se chama como falhas de mercado. A ERSE é uma entidade reguladora na alçada desta Comissão e certamente continuaremos disponíveis para continuar a debater a importância da ERSE, abrangida pela lei quadra das entidades reguladoras, sendo a sua presença do Sr. Professor nesta Comissão de cariz legal, mas não deixa de ser de salutar. A apresentação e a estratégia que definiu na reunião são claras, assim como os documentos do Plano de Atividades e do Conselho Consultivo. Contudo, um conjunto de dúvidas levantam ao Partido Socialista. A energia é historicamente um setor estratégico para o país e também para o Partido Socialista. Os dados que apresentou sobre o déficit tarifário elevado são preocupantes. Qual a previsão da evolução futura desse déficit além do ano 2016? Os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, vulgarmente designados na área de energia como COMEX, que peso tem nesse déficit tarifário e que peso podem vir a ter no futuro? Perante o déficit tarifário existente, quais os aumentos nos preços de eletricidade, nomeadamente, julga o Sr. Professor como necessários nos próximos anos? E falando de preços, é ou não verdade, e estas notícias circulam constantemente na comunicação social, que a eletricidade está muito acima do preço médio europeu e que o gás natural é o gás natural mais elevado na Europa, a nível de preços. Que razões apresenta para esta situação e que soluções também a ERSE poderá encontrar? Como o Sr. Presidente sabe, tem sido muito falado a possibilidade da tarifa audiovisual sair da fatura da eletricidade. Está inclusive no programa do atual Governo. Do ponto de vista da sua análise, qual é o impacto nas faturas da eletricidade dessa situação? Na apresentação que o Sr. Presidente nos facultou, existe uma diminuição no investimento em redes na casa dos 25%, julgo eu. Qual é o ponto de situação desses investimentos e qual é que é a posição da ERSE em relação a esses investimentos? Todos nós conhecemos também as características geográficas do nosso país. Um país com apenas fronteira geográfica com Espanha, o que do ponto de vista energético coloca algumas dificuldades. Por isso, gostávamos de perceber um pouco mais sobre a questão do MIBEL e do MIBGAS. Na nossa opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, poderiam e deviam ter uma importância acrescida. Falou, e muito bem, na nossa opinião, sobre a estratégia da entidade reguladora para essa realidade. Mas apresentando os dados concretos sobre o MIBEL, o Sr. Professor e a entidade reguladora a que preside considera os dados do MIBEL suficientes ou devem ser aumentados? MIBEL. Também, em relação ao denominado isolamento ibérico, nomeadamente com algumas dificuldades que Espanha apresenta nas negociações com França, hoje, qual é que é esse ponto de situação e qual será as soluções a nível de futuro? A nível do MIBGAS, como vê o seu futuro e como também poderá isso incidir sobre o preço para os consumidores? Em relação também ao MIBGAS e ao MIBEL, é conhecido que existem fundos comunitários para os financiamentos desta natureza. Seria importante o aumento e o crescimento da parte da análise do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o aumento das fronteiras ibéricas. Face às implicações que podem resultar para os preços. O que é que o Sr. Presidente acha desta situação? É ou não possível encontrar fundos comunitários para resolver os problemas que o MIBEL e que o MIBGAS apresentam? São conhecidos, inclusive, o Plano de Juncker, que consideram uma das vertentes fundamentais do plano, nomeadamente o plano sobre a União Energética. É ou não possível colocar estas questões do ponto de vista do MIBGAS e do MIBEL? Depois, como muito bem disse o Sr. Presidente, entramos nas perguntas sobre a tarifa social.
É conhecido a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a tarifa social da energia. Mereceu sempre, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a maior atenção. Por exemplo, apresentámos na última legislatura o projeto de resolução 1217, que recomenda ao Governo que assegure aos consumidores a devida informação sobre a tarifa social da energia e o apoio social extraordinário ao consumidor de energia. Olhando para os problemas que nos apresentou a nível de números, uma questão nos impõe. Porquê é que está a falhar em termos do universo abrangido face ao potencial da tarifa social de energia? Que soluções são propostas para que o número de beneficiários efetivos se aproximem dos sinalizados? Porque mesmo com este aumento que o Sr. Professor nos apresentou, estão muito longe dos 500 mil que foram anunciados. Também importa compreender quanto custa atualmente a tarifa social da eletricidade às empresas produtoras de energia. Também perceber se o número máximo de beneficiários são os tais 500 mil ou existe um número que poderá ser superior a esse número. Também, qual é que é a perda potencial aos distribuidores provocada pela tarifa social e o número potencial dessa perca. Também importa compreender o apoio social extraordinário ao consumidor de energia na eletricidade e no gás. E quanto custa na atualidade. Quanto custaria os ASECs da eletricidade se abrangêssemos o número máximo potencial de beneficiários. Também, como muito bem disse, com a atual legislação, a entidade reguladora do setor energético passou a ter elevados poderes do ponto de vista sancionatório. Também demonstrar como é que isso melhorou ou não a qualidade de serviço e a defesa do consumidor.